Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, ao mesmo tempo, fascinante e talvez até um pouquinho desconfortável, sabe? Vamos falar sobre um estado psicológico que pode simplesmente bloquear o nosso crescimento. Baseado na perspectiva da virtuologia, vamos explorar a tal da síndrome do mestre inquestionável. Para começar, essa frase já prepara o terreno para a gente pensar, né? Ela captura aquele momento, aquele estalo sutil em que a nossa certeza vira uma barreira. É o ponto de partida perfeito para essa nossa conversa. Ok, então vamos direto ao ponto. O que é, afinal de contas, essa síndrome? Nessa primeira parte, a gente vai entender o diagnóstico de uma mente que se fechou. Então, o pulo do gato é o seguinte: isso não é um transtorno clínico, não é uma doença. É um estado de ser. É quando o ego fica tão fixo em uma ideia que a pessoa passa a se ver como a dona da verdade absoluta. E aí, claro, fecha completamente as portas para qualquer aprendizado novo, para escuta e principalmente para evolução. E só para deixar bem claro, toda essa nossa análise é baseada nos conceitos da virtuologia, que é uma área que estuda o nosso desenvolvimento através das virtudes. Isso nos dá uma baita estrutura para entender de onde essa síndrome vem e, mais importante, como a gente pode lidar com ela. Agora, vamos cavar um pouco mais fundo. O que é que alimenta essa síndrome? Quais são as raízes psicológicas que sustentam essa mentalidade? Basicamente, são 3 pilares. E aqui estão eles: orgulho, vaidade e egoísmo. Segundo a virtuologia, esse trio aí é o combustível que mantém a mente fechada. Vamos passar rapidinho por cada um. Primeiro, vem o orgulho. É aquela sensação de que somos mais importantes, sabe? De que as nossas ideias, as nossas conclusões estão sempre um degrau acima das dos outros. É a base de tudo. Logo depois, coladinha no orgulho, vem a vaidade. A vaidade é como se fosse a face externa do orgulho. É aquela necessidade de que os outros validem, que reconheçam essa suposta superioridade. E para fechar o trio, o egoísmo. Ele sela o pacote, criando uma barreira nos relacionamentos. A pessoa se torna o centro do próprio universo, simplesmente incapaz de se abrir de verdade para o outro. E o que é realmente curioso é que, no fundo, esses vícios não surgem do nada. Muitas vezes, eles são uma resposta meio torta a uma necessidade super-humana que todos nós temos, a de reconhecimento, de se sentir valorizado, só que nesse caso, essa necessidade não foi bem desenvolvida. Certo, então a gente já entendeu a definição e as raízes. Mas como é que isso se manifesta no dia a dia? Como a gente reconhece os sintomas? Vamos dar uma olhada nos sinais mais claros. Vamos ver se alguns desses sinais soam familiares. A pessoa com essa síndrome simplesmente não tolera ser corrigida. Ela interpreta qualquer discordância não como um debate de ideias, mas como um ataque pessoal, um desrespeito. O conhecimento vira uma arma de defesa, não uma ferramenta para ajudar. E a escuta? Bom, a escuta ativa praticamente some. E a consequência final de tudo isso é um estado chamado de rigidez psíquica. É como se a mente perdesse a flexibilidade, a capacidade de se transformar e crescer. A evolução pessoal simplesmente para. Ok, eu sei, o diagnóstico pode parecer meio pesado, mas a ótima notícia é que existe sim um caminho para a cura. A virtuologia propõe uma prescrição muito clara para a gente voltar a crescer. A solução está em cultivar 4 virtudes que funcionam como um antídoto direto para aquele trio de vícios que a gente viu. A humildade, para combater o orgulho. A docilidade, que é essa capacidade de se deixar ensinar. A gratidão, para enxergar o valor nos outros. E a caridade intelectual, ensinar sem querer impor. E, principalmente, ouvir sem julgar. Agora, a análise fica mais pessoal. O caminho da cura começa com a gente se observando. E uma boa pergunta para começar essa reflexão é: qual é a nossa reação imediata quando alguém nos contraria? É de curiosidade ou é de defesa? E essa aqui é a outra pergunta poderosa. A gente aprende com todo mundo ou só com aquelas pessoas que a gente já admira, que já confirmam o que a gente pensa? O aprendizado está aberto para vir de qualquer lugar? E, por fim, uma reflexão sobre o impacto. A maneira como cada um vive e defende as próprias verdades, ela constrói pontes ou ela constrói muros? O resultado prático nos nossos relacionamentos diz muita coisa. E tudo isso nos leva para a nossa conclusão, que, olha, redefine completamente o que a gente costuma pensar que significa ser um mestre. E este slide aqui é brilhante, porque ele mostra o contraste de forma muito clara. De um lado, a gente tem um mestre inquestionável que funde a identidade dele com as ideias, que tem medo de perguntas.
Do outro, o verdadeiro mestre, que é toda abertura, curiosidade e que entende que o crescimento de verdade está na escuta. Um parou no tempo, o outro está em constante evolução. E aqui está a ideia central de toda essa nossa conversa. A verdadeira maestria não é um ponto de chegada, um lugar onde se sabe tudo. Na verdade, é a jornada contínua, é a postura de ser um eterno aprendiz. A gente encerra com essa citação de Eduardo Casaroto. Ela nos lembra que esse crescimento interior não é só um projeto pessoal, é algo que tem o poder de impactar todo mundo à nossa volta. A questão que fica é em que ponto desse caminho cada um de nós está. E, mais importante, será que a gente está disposto a continuar aprendendo?